Hebreus 10, verso 25 a 29. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. A primeira informação e ao primeiro tema da nossa mensagem, primeiro capítulo, é: não deixemos de congregar. É como começa também o texto de Hebreus. O autor sagrado diz: não deixemos de reunir-nos como igreja. Nós não podemos deixar de congregar. Deixar é um verbo bastante comum nos nossos dias. Há determinadas situações que nós temos que deixar para trás alguns comportamentos, algumas atitudes, algo que não é bom. Isso é virtuoso. Mas podemos também deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. E isso não é tão nobre assim. Pessoas deixam esposas, maridos, filhos e também igrejas para trás. E o texto nos ensina que nós não devemos deixar de congregar, não devemos deixar de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Perceba você que não somente há o costume de alguns ainda hoje, mas já naquele tempo havia essa tendência também de as pessoas deixarem a sua família de fé, de as pessoas deixarem de se reunir como igreja, das pessoas deixarem de ter comunhão umas com as outras. E o texto é claro no sentido de desaconselhar essa atitude, essa ação. Cristão sem igreja é como feijoada sem feijão, churrasco sem carne e sem carvão, país sem população. Não existe uma coisa, ela não funciona sem a outra. Não há possibilidade de haver cristianismo sem ajuntamento, sem congregação. Cristão foi chamado para viver em família. E nós vivemos em família quando estamos unidos uns aos outros. E perceba no verso 26 que o autor sagrado chama essa atitude de pecado deliberado. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, o autor sagrado leva a sério essa situação de você abandonar a sua família de fé, abandonar a congregação para tentar viver um cristianismo à sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo também, ele vai falar acerca de um pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto,
o filho estava tendo relacionamento com a esposa do seu pai. E o apóstolo Paulo orienta que tirasse aquele homem da congregação e entregasse para Satanás. Ou seja, o que Paulo está ensinando ali é que fora da congregação, fora da comunhão, a pessoa ela fica aberta para todas as ações do mal. Ou seja, congregar é uma ação de segurança para os cristãos. A congregação é um castelo forte, meu e seu, onde nós nos defendemos de todas as astúcias, de todas as armadilhas, de todas as setas lançadas pelo nosso inimigo. Portanto, nós não podemos fazer aquilo que os hebreus estavam fazendo, deixando de congregar. Mas qual a razão de congregar? Por que eu e você devemos manter esse vínculo? Porque eu e você precisamos manter esse relacionamento uns com os outros. Primeiro, porque ser igreja é ser povo. Não existe igreja de uma pessoa só. Não existe cristianismo solo. O cristianismo é sempre em comunidade, é sempre um com o outro. Cristianismo é sempre um relacionamento familiar. Não há cristianismo sozinho, não há cristianismo ao meu modo, não há cristianismo segundo o evangelho de Luiz Tarquínio, não há cristianismo segundo o evangelho de Maria das Graças, não. O cristianismo é segundo o evangelho de Jesus Cristo. E às vezes as pessoas deixam de congregar e deixam de participar de um determinado ajuntamento porque elas desejam viver à sua maneira, ao seu jeito, ao seu modo, e não ao modo de Jesus Cristo. Igreja é povo reunido sob as bases de Cristo e fiel à sã doutrina. É no congregar, é no estar junto que nós somos ensinados. É no congregar que nós somos animados, que nos aquecemos uns aos outros. Perceba que o texto diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos. Olha aí a função de você pertencer a uma igreja, de você estar em uma congregação. Você se encoraja e é encorajado também. Deixar de congregar é como decidir deixar de se alimentar. É reduzir todas as cores do mundo ao preto e branco. Viver ao meu modo, ao meu jeito de ser. Deixar de congregar, no fundo, é querer se assenhorar da fé e dos ensinos de Jesus. É dizer não à submissão e fazer tudo do nosso jeito. E muitas pessoas não participam da igreja exatamente por isso, porque elas querem continuar vivendo ao seu jeito, da sua maneira, ao seu modo, e não ao modo de Jesus. E então às vezes se escondem atrás até dos sofás, ou melhor, na frente dos sofás, não é? Preferem até participar somente do culto online, porque ali escondida, no cadinho do seu reduto, ela faz o que quer. Ninguém vê, ninguém nota, e acha que está bem, mas não está. Não está, porque cristianismo é vivido somente em comunidade. Somente em comunidade. Não há como viver
um cristianismo solitário. É tentador, mas não é cristão. É tentador fazer do meu jeito, é tentador fazer, caminhar segundo os meus pés. Mas nós não somos chamados para caminhar segundo os nossos pés. Nós somos chamados e fomos chamados para caminhar seguindo os pés de Jesus. Não são os meus pés que contam, são os pés aos quais eu estou seguindo, atrás dos quais os meus vão. É isso que conta. É por isso que nós frisamos tanto, durante o mês que passou, não sei se você percebeu, a importância da submissão, a importância de que a nossa missão deve ser vista como uma missão reduzida diante da missão maior, que é a missão de Jesus. E quando a nossa missão se equipara à missão de Jesus, quando eu me coloco par e passo com Ele, eu me assenhoro da fé, eu em vez de reduzir-me como João Batista, eu me aumento e estrago o caminho. Porque o caminho só pode ser pavimentado por Cristo, não é por mim. Essa tentação de se assenhorar, ela persegue não somente a você, mas persegue a todos nós. De fazer do meu jeito, da forma que eu quero, mas não é da forma que eu quero, nem a forma que você quer, a forma que Jesus quis. O jeitão é dele, o modelo é dele, o padrão é dele, os princípios são dele, ele é o cara, não é você nem eu. Nós somos submissos a ele, nossa missão é reduzida, a missão, quem deve aparecer é Ele. Ele é o grande protagonista do negócio, irmãos. Ele é o ator principal. Nós todos somos coadjuvantes. Não queira tomar você a carreira que só compete a Ele. Ele é o ator principal, Ele é o protagonista, não somos nós. E é por isso que nós precisamos entender que o nosso caminho deve ser completamente submisso ao caminho dele. Nós somos submissos ao caminho dele. E alguns motivos eu separei aqui que levam as pessoas a deixarem de congregar. Porque as pessoas decidem, né? Não vou mais congregar, não vou mais participar da igreja. Hoje tem até um nome para aquelas pessoas que decidem viver dessa forma, né? Os desigrejados, aqueles que não participam de comunidade alguma de fé. O primeiro motivo que a gente percebe nesses discursos é a decepção com os irmãos. Fiquei decepcionado com meus irmãos da igreja. Fiquei decepcionado. Irmãos, ninguém deve nos decepcionar. Ninguém pode nos decepcionar. Porque nós só devemos idealizar ações vindas de uma pessoa, de Jesus, mais de ninguém. Todas as outras pessoas são falhas, limitadas, defeituosas, inclusive na igreja. Somente se decepciona quem tem altas expectativas. E se você ainda tem altas expectativas em relação ao seu irmão, você ainda não viu o mundo como ele é. Ainda está vivendo no mundo da lua. As pessoas são falhas, as pessoas são limitadas, as pessoas são imperfeitas, as pessoas têm problemas. Irmão rima com decepção. Irmão rima com decepção. As pessoas vão te decepcionar. E é o normal. O normal é quando elas não te decepcionam.
Aí você tem que, meu Deus! E se você esperar mais um pouquinho, você vai se decepcionar, não se preocupe não. Mas é assim. Os irmãos foram feitos para decepcionar. Inclusive para que a gente somente coloque esse tempero de perfeição nas costas do único que pode de fato tê-lo, que é Jesus. O único que não vai decepcionar você é Ele. O único que é perfeito é Ele. Todos nós, restantes, somos imperfeitos e pecadores. E o problema se agrava ainda mais quando nós achamos que o pecado somente recheia os outros e não a mim mesmo. Somente eu tenho recheio de chocolate. Todos os outros recheios são de pessoas pecaminosas. Quando você faz essa junção, meu irmão, pode ter certeza, é explosão. Quando você espera, quando você acredita, quando você enxerga pecados no outro e chocolate em você, essa mistura aí é infalível para a destruição de uma comunidade, para o isolamento de uma pessoa, para o fracasso de um casamento, para a falência de uma família. Somente eu tenho coisas boas. Somente eu faço coisas boas. Somente eu não tenho falhas e defeitos. Somente eu sou joia verdadeira, todos os outros são bijuteria. A palavra de Deus, inclusive, nos anima a confessar os nossos pecados uns aos outros, e eu vejo isso como um instrumento pedagógico. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos lembramos também que nós somos recheados não somente de chocolate, mas uma mistura de chocolate e jiló em todos nós. Todos nós somos assim, um pouquinho de chocolate, um pouquinho de jiló. Então, não se surpreenda com as falhas dos outros, porque você também é falha. Carne e osso. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre uma tribo de índio que não estava ainda, que não tinha sido ainda alcançada. E o pessoal estava filmando aquele encontro, né? Primeiro encontro da tribo com as pessoas ditas civilizadas. E os índios assim, sendo filmados e chegando próximo àqueles homens, vestidos com roupas estranhas, com cabelos estranhos, sem furo no nariz e na boca, com sapato. Imagina o índio olhando para um sapato. Nunca tinha visto um sapato na vida, olha o sapato. Se eu esse igual ao seu, meu amor, ia se surpreender mais ainda. É bonito o seu sapato. Bonito. É lindo, meu amor, o seu sapato, viu? Lindo. Então, irmãos, ele chegava próximo da pessoa, ele chegava próximo, encostava na pessoa e pegava assim nela, o índio. E depois ele pegava em si mesmo, e pegava nela, e pegava nele, como se estivesse pensando, é igual a mim. O formato é diferente, mas é igual a mim.
é igual a mim. É carne e osso. Mas as pessoas ficam achando que elas são o suprassumo e só as outras pessoas que são ruins, que não prestam. Altas expectativas com aquele que não pode responder a elas. E aí se decepcionam com os irmãos. Vão para a igreja e acham que não, o pessoal de lá não é de carne e osso, o pessoal de lá é de aço. É todo mundo perfeito. Quando a gente entra numa igreja e pensa que todo mundo é perfeito, nós entramos sem conhecer a verdade das Escrituras. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos pecadores, todos nós sem exceção. E dentro do possível, eu não tenho dúvida de afirmar que a igreja é o lugar mais perto da perfeição que você pode encontrar. Mas ainda está muito longe dela. As pessoas deixam as igrejas porque ficam decepcionadas com os irmãos. As pessoas deixam as igrejas também, deixam as congregações, deixam de se congregar, deixam de estar juntos, quando a vontade dela não é feita. O irmão queria exercer o ministério X, mas não foi eleito. O irmão não foi chamado para pregar quando ele gostaria de ter sido chamado. A cor da parede do templo não lhe agradou, ele queria preta, a parede é branca. O pastor não concordou com o novo ministério que ele queria iniciar. A música do louvor não é do seu gosto, não toca hino, ou então só toca hino, ou só canta corinho, ou não canta corinho, ou só toca rock, ou nunca toca rock. Ou faz isso, ou tem guitarra, ou não tem guitarra. E assim, quando a vontade desse semideus não é feita na igreja, tudo que é feito é mal feito. Tudo que não é da vontade dele, tudo que não é como ele deseja, como ele quer, é um horror. Minha vontade não foi feita. Eu vou pegar a bola e sair de campo. O terceiro motivo que levam as pessoas a saírem da igreja é o confronto. O irmão me admoestou, o irmão me aconselhou, o irmão não concordou, o irmão confrontou, o pastor me chamou a atenção. Dizem que o grande evangelista Dwight Moody estava andando no ônibus da sua cidade e de repente ele encontrou um membro da igreja. Ele começou a falar com aquele membro da igreja e aquele membro da igreja não o reconheceu imediatamente. E Moody disse: olha, você precisa dar mais tempo à sua família. Você está investindo muito tempo em outras coisas, não está investindo muito tempo na sua família. Aí o homem olhou para ele assim, não o reconheceu e disse: mas quem é você para falar assim comigo? Não, eu sou o pastor da igreja, eu sou o Moody, o pastor da sua igreja. Aí ele: ah, pastor, então você tem todo o direito de falar assim comigo. Mas às vezes as pessoas são confrontadas e não gostariam de ser e deixam de congregar porque foram confrontadas. E o quarto motivo que leva as pessoas a saírem da igreja também é a falta de compromisso com o Evangelho. A pessoa não quer viver o Evangelho de Jesus Cristo, mas quer viver o seu Evangelho.
e se esconde às vezes da comunidade para viver do seu jeito, da forma que quer, da maneira que deseja. Ou então faz um grupo de pessoas que vivem nessa mesma ideia, que se decepcionaram também com os irmãos, cuja vontade não foi feita, que foi confrontado, e fazem esse grupinho de pessoas manchadas pelas feridas que a igreja causou. Em vez de tentarem se reformar, elas tentam adaptar a sua vida e fazer da sua vida pessoal o norte para todas as outras vidas. Mas a palavra de Deus nos ensina, queridos, a mim e a você, não devemos deixar de nos congregar, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Portanto, o ensino para mim desse texto é: eu preciso ter maturidade para me manter no seio da congregação. Eu preciso dessa força dada por Deus para me deixar moldar pela congregação. Eu preciso do meu irmão para me encorajar, eu preciso do meu irmão para levar o fardo comigo, eu preciso do meu irmão para me aconselhar. Eu não me basto sozinho, eu preciso do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é quem de fato me defende. Que Deus nos ensine essa verdade, que a gente possa vivê-la de maneira profunda e verdadeira, irmãos. Não deixemos, pois, de congregar. Que Deus abençoe você.